sistematização da assistência de enfermagem. Como que funciona esse processo e o que é este processo? Na verdade, hoje, um bom atendimento ao paciente, ele não basta eu ter o cuidado, eu ter o zelo, eu ter a segurança durante o procedimento que eu vou realizar. Tão importante quanto eu realizar o procedimento em si, é eu registrar o que eu estou fazendo, é eu registrar esse procedimento. Então, neste caso, a gente precisa aprender como registrar isso dentro do prontuário do paciente. Sistematização da assistência de enfermagem é algo que é bem amplo, complexo e está dentro de uma atividade hoje privativa do enfermeiro, porém, algumas atribuições estão relacionadas ao profissional técnico de enfermagem. Quando se fala em sistematização da assistência de enfermagem, a gente fala que significa o método de organizar e sistematizar o cuidado de enfermagem, ou seja, eu cuido, todo mundo cuida. Eu cuido, minha mãe cuida, minha avó cuida, vocês cuidam. Cuidar é muito fácil. A enfermagem é o cuidar diferenciado. A enfermagem é o cuidar científico. E para que isso aconteça, além de eu ter o conhecimento, eu preciso registrar isso que eu estou fazendo. Então, a sistematização da assistência é algo que faz com que eu organize sistematicamente tudo que eu estou fazendo com o paciente. Ou seja, minha obrigação é registrar tudo aqui. Por quê? Porque nós temos várias áreas dentro da área da saúde. Nós temos a enfermagem, a medicina, a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, a fonoaudiologia. Então, nós não temos por que fazer isso fragmentado, né? O erro é fazer separado e não interligar as informações. Porque se cada um faz um pedaço, depois a gente junta tudo, pode não sair exatamente o que era para ter sido, o que era para o que se esperava, né? O resultado pode ser bem diferente. Por isso que o trabalho tem que ser em conjunto e dia a dia, e aí sim nós vamos conseguir fazer um bom trabalho e fazer um bom desempenho. Sistematização da assistência de enfermagem, então, é ação privativa do enfermeiro. Hoje em dia, todo mundo precisa saber que a sistematização da assistência ela é obrigação do enfermeiro. E o técnico de enfermagem, dentro da sistematização da assistência, tem algumas obrigações. Dentro das etapas, então, dessa SAI, né, gente? SAI, então, é a abreviação da sistematização da assistência. Nós temos todo um processo de enfermagem diante disso. E o que seria esse processo de enfermagem? O primeiro deles é a famosa anamnese e exame físico, ou seja, é a coleta de dados. É o que eu preciso fazer para conhecer esse paciente que está sendo admitido por mim agora na unidade de internação. Eu preciso entender quem é ele, quantos anos ele tem, quais são as patologias, o que o fez chegar até mim, como que ele reside, então, que dado socioeconômico, tem alguma questão relacionada que cabe falar ali, né? A moradia dele ou as condições do ambiente dele podem favorecer para o processo de adoecimento, tudo aquilo que pode interferir é relevante falar. Então, a minha anamnese é essa minha entrevista, essa minha investigação para isso. Seguido, obviamente, de um exame físico, de eu realmente palpar esse paciente, de eu examinar esse paciente além dos sinais vitais e ver se tem algum nódulo, se tem alguma mancha, né, algum caroço. É claro que isso é diagnóstico médico quando se fala em tumores, em hérnias, alguma coisa assim. Mas as massas nodulares a gente consegue palpar, por exemplo, e percebe que tem alguma coisa diferente. Isso é hoje a ação privativa do enfermeiro. Fazer uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar, também faz parte do exame físico, que é uma atribuição do enfermeiro. Então, o primeiro passo é eu coletar esses dados do paciente.
Após eu coletar esses dados, o enfermeiro ele faz o diagnóstico de enfermagem, ou seja, ele vai interpretar tudo aquilo que ele coletou de informação e vai transformar isso em diagnósticos que podem resultar em risco para esse paciente, em risco assistencial. O diagnóstico de enfermagem, gente, é, por exemplo, na coleta de informações, observou-se que esse paciente tinha uma acuidade visual diminuída, né? Ou seja, já não enxergava tão bem, é um portador de AVC isquêmico o transitório há 2 anos, então tem uma certa dificuldade para movimentar, e é um idoso, 85 anos. Isso você coletou na anamnese, no exame físico. Que diagnóstico de enfermagem pode estar associado a isso? Um exemplo, risco de queda. Um paciente que não enxerga direito, que tem um déficit de mobilidade, que é idoso, tem um risco de queda. Tem um risco para se vestir, tem um risco para tomar banho, tem um risco de autocuidado. Então, o diagnóstico de enfermagem são os riscos que podem ter esse paciente, baseado num estudo que foi feito pela anamnese e pelo exame físico, que não tem nada a ver com o diagnóstico patológico, que é do paciente, e porventura do médico. Ele que vai dizer que é câncer, que é hepatite, que é tuberculose, que é Covid e por aí vai. Mas o diagnóstico de enfermagem vai associar os riscos relacionados ao cuidado desse paciente, baseado no que a gente coletou de informação. Depois disso, a gente tem o planejamento de enfermagem, que é eu determinar os resultados que espero. O que eu espero com isso? Eu espero que vocês movimentem esse paciente e que ele comece a deambular com auxílio de primeiro momento e logo depois ele vai restabelecendo a função. Então, isso é uma coisa que eu espero desse paciente, certo? Ou seja, eu vou ter que fazer com que ele volte a ter uma rotina que ele tinha antes. Eu vou identificar isso no diagnóstico e aí depois começar a tratar, começar a ver se vai melhorar ou não. Eu vou planejar. Talvez o que eu planejo, depois a equipe vai executar e vamos ver que não deu certo. Ou ao contrário, deu muito certo e a gente pode seguir com o plano. Aí a gente implementa. Então eu planejei que a minha equipe ela vai deambular com esse paciente 10 minutos por dia pelo corredor da clínica médica. A implementação é o quê? É a minha equipe deambular com esse paciente 10 minutos por dia na clínica médica. O meu planejamento foi que esse paciente tomasse um banho de sol por semana. No implementar, o meu técnico de enfermagem vai levar esse paciente para tomar um banho de sol uma vez por semana. O meu planejamento era realizar uma mudança de decúbito nele a cada 1 hora. O normal é a cada 2, mas neste paciente específico, a gente vai modificar e fazer a cada 1. A implementação é o técnico de enfermagem fazer esse movimento a cada 1 hora. E aí depois a gente faz uma avaliação para ver se o que eu planejei foi cumprido em primeiro lugar. Depois, se o que foi cumprido deu certo. Porque às vezes você vai, tudo bem, é para mudar o decúbito, você está mudando o decúbito de 1 hora, mas o paciente não está tolerando isso. E esse paciente não está tolerando, tem-se então que fazer uma nova questão, uma nova estratégia. Aí entra a avaliação de enfermagem. A avaliação de enfermagem nada mais é do que isso, de a gente verificar mudanças, talvez porque aquilo que eu fiz não foi adequado. Eu queria, e o efeito era para esse paciente se movimentar mais, começar a ter uma mobilidade, um certo grau de independência. E eu percebi que com essas ações que foram planejadas e executadas não deu certo. A minha avaliação é dizer que isso não deu tão certo e eu, nesse momento, mudar a estratégia e partir para um outro plano, sempre em conjunto, obviamente, com a equipe multiprofissional. Então, a avaliação é isso, é para determinar se a ação e a intervenção alcançou o resultado. Não alcançou, porque vamos modificar então. Onde está o papel do técnico de enfermagem nisso tudo? Né? O técnico de enfermagem, sim, são os profissionais que estão muito mais próximos do paciente, muito mais que o enfermeiro e mais ainda que o técnico, mais ainda que o médico.
São vocês que estão lá e que vão ficar com esse paciente a maior parte do plantão. E por isso o paciente fala muito e tudo para vocês, e vocês que são o termômetro para nos dizer o que está acontecendo. Porque a visita do enfermeiro é uma vez no quarto, e aí se ele não está se ele não tem um outro procedimento para fazer ali, uma passagem de sonda, enfim, talvez esse enfermeiro passe uma única vez no quarto do paciente durante o dia. Enquanto você, técnico, vai inúmeras vezes, vai no mínimo 4 vezes para fazer as medicações durante o dia, vai uma vez para dar o banho, vai algumas vezes para fazer movimento de decúbito ou auxiliar em alguma coisa. Então, o papel de vocês é fundamental, porque são vocês que estão lá o tempo inteiro, né? Então, o papel do técnico de enfermagem dentro da sistematização da assistência de enfermagem é implementar o planejamento de enfermagem e, o mais importante, registrar a sua assistência, ou seja, registrar o que ele está fazendo pelo paciente. É isso que a gente espera, para que depois o enfermeiro consiga ler a sua anotação de enfermagem, o seu registro, e entender que tudo que você fez está ali, está tudo certo, está tudo registrado, e agora a gente vai seguir. Ou não, não deu certo, precisamos fazer alguma outra coisa, porque isso não modificou. Sendo assim, nós temos o que se chama de registro de enfermagem. O que é o registro de enfermagem? Registro de enfermagem são as informações sobre a assistência, ou seja, é o cuidado que você fez, é o banho de leito que você deu, é a aferição dos sinais vitais que você fez, é algum tipo de medicação que o paciente se recusou por algum motivo e você atendeu e modificou. É um paciente que talvez solicitou alguma outra demanda para você, é como que você viu esse paciente, como que esse paciente acordou, ele dormiu bem, esse paciente evacuou, esse paciente comeu e comeu o quê? Então você vai registrar ali todas as informações da assistência durante o seu período, né? O registro de enfermagem ele é pelo tempo inteiro. Então todo dia eu tenho um registro de enfermagem. Todo dia eu tenho, então a cada 24 horas eu tenho essa continuidade do serviço. Vocês vão fazer esquemas de trabalho por plantões, né? Talvez 6 horas, dependendo da instituição, talvez 9 horas por dia e talvez 12 horas de trabalho intercalados com uma folga de 36 horas. Sendo assim, o que a gente precisa? Registrar ali tudo o que aconteceu no meu plantão, para que o meu colega que vai me substituir quando chegar amanhã entenda tudo o que aconteceu e siga, para que ele não mude a conduta, para que ele faça exatamente o que já estava sendo feito, porque o meu enfermeiro e porque o meu médico estavam pedindo desta maneira e era isso que estava dando resultado. Então, os registros de enfermagem servem para garantir a continuidade do cuidado. E uma diferença de extrema importância. Se fala muito em evolução. Tem que fazer evolução, tem que fazer evolução do paciente. Evolução de enfermagem é a atribuição do enfermeiro. A anotação de enfermagem é a atribuição do técnico de enfermagem. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Então, o técnico faz a anotação de enfermagem. O enfermeiro faz evolução. Não quer dizer que o enfermeiro não vai usar informações que estão na anotação do técnico. Vai, mas ele faz evolução. Não quer dizer que o técnico não vai usar informações que podem estar na evolução do enfermeiro. Pode, mas o técnico faz a anotação. Então, nós temos esses dois diferentes registros dentro de um prontuário. A anotação de enfermagem, então, é o registro do cuidado de enfermagem que o técnico realizou nas últimas horas, ou seja, tudo que aconteceu com ele e que precisa ser registrado. Você deu banho nesse paciente, esse paciente evacuou em grande quantidade, você levou esse paciente para fazer um raio-x, esse paciente teve uma queda da própria altura, esse paciente se recusou a tomar medicação, ele foi um pouco ríspido com a equipe, esse paciente não aceita nenhum tipo de visita no dia de hoje, esse paciente relata que não dormiu bem, ele está confuso, ele teve um período de desorientação, tudo aquilo que merece, vale a pena registrar, nós registramos na anotação de enfermagem.
por atribuição do técnico de enfermagem. E aí a gente pode ir anotando tudo no bolso, num caderninho de bolso, e aí no final do plantão você chega, senta no computador, se você trabalhar num lugar que tenha prontuário eletrônico, digita tudo para salvar. Ou alguns sistemas já permitem você ir lançando as informações no sistema eletrônico sem salvar, né? Sem liberar a informação, na verdade. Então você vai anexando tudo ali, depois você senta no final do plantão, vê se está tudo ok, e aí sim você libera essa anotação de enfermagem. Sempre a anotação de enfermagem tem que ser seguida, assinatura e registro profissional. Então, por isso que naturalmente se utilizam os carimbos, porque no carimbo já vai ter o nome completo, a minha profissão, o meu número do registro, né, em que conselho eu estou inserido, seguido da minha assinatura. Então, obrigatoriamente, tudo aquilo que eu faço dentro do prontuário, e aqui estamos falando das anotações de enfermagem, precisa ser seguido de nome, função, registro e assinatura. Já dizia Florence Nightingale que foi a precursora da enfermagem no mundo, né? Essa frase é dela. Na tentativa de chegar à verdade, eu tenho buscado em todos os locais as informações, mas em raras ocasiões eu consigo obter os registros hospitalares possíveis de serem usados para comparações. Esses registros poderiam nos mostrar como o dinheiro tem sido usado, o que de bom foi realmente feito com ele. Ou seja, ela quer dizer que o que ela precisava era saber como que esse paciente estava sendo cuidado, o que estava se fazendo com o dinheiro do sistema de saúde, com o dinheiro do paciente, com o dinheiro da operadora de saúde hoje em dia, né? E se está registrado, gente, eu tenho provas. Se está no papel, eu tenho como cobrar de alguém. Se não, eu não tenho. E aí uma coisa é você dizer que você deu banho, que o paciente recusou tomar medicação, que você fez isso, que você fez aquilo. Outra coisa é aonde está escrito e quem vai provar que você fez isso. Quando nós falamos em critérios e por que a importância de registrar, a gente tem que entender que eu preciso de exatidão mesmo. Ou seja, eu preciso dar informações certas, não é eu acho, eu acredito. Não, o paciente fez isso, o paciente não fez aquilo, são informações coerentes e precisas. Eu preciso ser breve. Não faço um texto, uma página inteira de anotação de enfermagem ou de evolução de enfermagem, porque ninguém lê, né? 5 linhas muito bem escritas é muito melhor do que 20 linhas mal escritas. Eu preciso ter objetividade. Eu preciso ler e entender o que esse paciente tem. Esse é o critério, esse é o objetivo de uma anotação de enfermagem. Eu passar o meu olho ali rapidamente e eu saber o que aconteceu com esse doente nas últimas horas, para eu me preparar e para eu ver como vai ser o meu plantão e o que eu tenho que organizar. Obviamente, legibilidade, né? A forma nítida, os prontuários eletrônicos ajudam muito, mas do contrário, uma letra bonita colabora bastante para o entendimento de todos, né? Uma identificação, então, pelo Conselho Federal de Enfermagem, nós precisamos ter essa identificação, como eu mencionei anteriormente, com nome completo, com registro, com cargo que você tem na instituição, né, com nível de formação. E a gente leva em consideração vários fatores. Então, eu preciso levar em consideração o nível de consciência desse paciente, humor e atitude. Então, o nível de consciência, esse paciente está acordado, esse paciente está lúcido, né? Como que está esse paciente? Está sonolento? Humor e atitude. É um paciente que está comunicativo? É um paciente que desperta se eu chamo? É um paciente que já encontra-se em alerta? Como que está a higiene pessoal dele? Ele toma banho sozinho? Ele toma banho com auxílio? Ele não quer tomar banho? É uma coisa que eu preciso relatar. Como é que está o estado nutricional dele? Emagrecido? Está acima do peso? Né? Não vou dar diagnóstico de obesidade ou alguma coisa, mas eu sei se ele está acima do peso e eu sei se ele está emagrecido demais. Esse paciente está com um estado meio apático, parece estar anêmico, né? Está caquético, ou seja, ele está magro demais. Como é que está a coloração da pele desse paciente? Está cianótica, né? Azulada, roxeada por falta de oxigênio?
Está hipocorada, né? Ou seja, está com pouca cor, ou não, está hipercorada, está com muita cor. Está usando algum dispositivo, está com sonda, está com acesso periférico, está com acesso central, está com dreno. Quais são as queixas? O que ele relata para você? Ele não dormiu a noite inteira com barulho na unidade, ele não evacua há 3 dias. Quais são as queixas deste paciente? O que eu preciso levar em consideração, gente? Jejum. Esse paciente está em jejum? Preciso registrar, porque senão alguém pode dar comida para esse paciente. A nutrição pode chegar com a bandeja, deixar no quarto e esse paciente comer. Então, precisa registrar para todo mundo ver que esse paciente está em jejum. Ele tem coleta de exame tal horário, então vamos deixar registrado que ele tem uma coleta de exames tal horário. Ou você levou ele para fazer exame tal horário, registre isso. Todos os dados do exame físico, todos os dados dos sinais vitais, tudo aquilo que foi observado no corpo do paciente e na entrevista tem que ser levado em consideração. Todos os cuidados que a gente fez, né? Eu fiz um curativo, assim, ele estava desse jeito, fiz mudança de decúbito, assim, assim, assim. Então, tudo aquilo que aconteceu. Teve alguma intercorrência, ou seja, alguma coisa saiu do plano, saiu do planejado, preciso também fazer com que isso aconteça. Quando se fala em anotações de enfermagem ou evoluções em padrão de texto, nós seguimos sempre o sentido cefalopedial, ou seja, da cabeça aos pés. Eu vou falando tudo o que acontece na cabeça e vou descendo, membros, tronco, membros, membros inferiores. Então, eu vou relatando tudo isso que está acontecendo nesta ordem. Né? E aí, por isso que vem nível de consciência, respiração, alimentação, como está o tronco, tem acesso nos membros superiores, como que está intestino, urinária, geniturinário, para depois descer para os membros inferiores, certo? Existem alguns métodos hoje para a gente registrar uma anotação de enfermagem ou uma evolução de enfermagem. Varia de instituição para instituição, pessoal. Um dos métodos empregados se chama ROF, R-O-F. O que é o R? R é o referido, é o refere, é o que o paciente te diz. Por quê? Porque isso é algo subjetivo. Você tem que acreditar no que ele está dizendo, mas você não consegue provar o que ele está dizendo. Por isso que é subjetivo. Então, o que ele te diz? Ele te diz que ele não dormiu à noite, que ele está com dor de cabeça, ele te diz que ele está sonolento. Então, tudo isso é a sua impressão do que ele está dizendo no referido, no R. E é exatamente isso. R setinha ou R dois pontos, e nas palavras dele, tudo o que aconteceu, segundo ele. Depois você bota o O dois pontos, ou O tracinho dois pontos. Agora é o que você observou, o que você, como profissional, dentro da sua terminologia, observou com relação a esse paciente. Os sinais vitais estão aqui. Você observou que ele está confuso, você coloca aqui. Você observou que ele está desorientado, você coloca aqui. Você observou que ele está com um turgor de pele diminuído, você coloca aqui. Né? Quando a pele é mais friável, que a pessoa puxa a pele e ela demora para voltar para o seu natural. E por último, você faz o F dois pontos, o F tracinho, que é o quê? Que é o feito, que são os cuidados, que é o que você fez. Então, o que ele referiu, o que você observou e o que você fez. O que você contribuiu durante essas horas de plantão? Você deu banho? Você teve demais cuidados de higiene? Você funcionou? Você levou ele para tal lugar? Alguma medicação dele foi estipulada porque não era para tomar, porque foi cancelado, porque ele passou mal. Então, ele tinha um jejum, você orientou ele disso. Ele está indo de alta, você está orientando as orientações de alta. Então, o F é tudo aquilo que você fez para esse paciente. É o cuidado prestado a esse paciente. A gente tem que evitar muito termos como segue em observação, sem intercorrência, mantém o mesmo quadro. Por quê? Porque são coisas irrelevantes. Segue em observação. Que bom, ele está na unidade. É óbvio que ele segue em observação. Não tem intercorrência. Se não tem intercorrência, a gente parte do princípio que eu não preciso registrar. Tudo que eu registro está lá. Se eu não registrar nada de intercorrência, eu não preciso escrever que não teve intercorrência, falando da clínica médica. Né? Mantém o mesmo quadro. Que quadro?
Se eu não li a tua evolução de ontem, eu preciso saber qual é o quadro dele de hoje. Então, não posso falar, leia, tipo, é a mesma coisa que leia a evolução de ontem. Isso não existe. Alguns exemplos, então, de anotação de enfermagem para vocês, num outro método aqui, é o SWAP. SWAP tem algumas siglas com os mesmos significados de HOP, acrescido de uma só. Então, S é, de novo, subjetivo. O que o paciente te disse? Ele disse que ele tem obesidade desde a juventude, que ele está sem atividade física e que a dieta dele é irregular. Ótimo, isso é subjetivo. Isso é o que ele te falou. O O é o observado. O que você observou? No exame físico, eu verifiquei a PA dele, que está 150 por 95 milímetros de mercúrio, que a frequência cardíaca dele está 82 batimentos por minuto, que a respiração dele está 20 movimentos respiratórios por minuto, que a temperatura dele está 36,9, que no laboratório ele tem um hematócrito de 57 e uma hemoglobina de 15. Isso é observado, ou seja, isso é sinal. Sintoma é o que ele está dizendo. O é o sinal, é aquilo que eu consigo mensurar. Eu consigo mensurar tudo isso porque está lá no papel e eu sei o que eu vi ou como eu cheguei nisso. O gente, é a avaliação. O que você avalia diante disso? Eu avalio que ele é um paciente bancário com estresse e ansioso. Por isso que ele é obeso, por isso que ele não faz atividade física, come qualquer coisa por causa do estresse do banco e está hipertenso. Afinal de contas, a pressão dele está 15 por 9. Hipertenso é diagnóstico médico, mas o meu diagnóstico é um paciente com estresse e ansiedade pela profissão. O P é o cuidado, é a prescrição, é de novo a mesma coisa que o F. O que foi feito? Então, foi realizado higiene e conforto, foi orientado quanto à dieta, foi orientado quanto à importância de uma atividade física. Então, percebam que no feito, no realizado, no prescrito, a gente não precisa colocar só cuidado em si, né? Não é só o banho, não é só a medicação, não é só a mudança de decúbito. Eu falei para ele, o senhor deveria se alimentar com isso, não tanto com aquilo, o senhor deveria fazer uma atividade física, o senhor deveria tentar alguma estratégia para melhorar. Então, qualquer orientação que eu dê também é meu papel, eu fiz isso, então eu coloco no F de feito ou nesse P de prescrição do SWAP. Só que se uma anotação de enfermagem ou evolução não for por HOF, não for por SWAP, ela vai ser cefalopedial, ou seja, ela vai ser da cabeça aos pés. E aí, da cabeça aos pés, eu tenho um paciente lúcido, orientado, contactuante, deambulando com ou sem auxílio, é que, claro que é uma coisa ou outra. Os sinais vitais deles são estáveis, então se os sinais vitais deles são bons, eu não preciso descrever todos eles. Eu boto sinais vitais estáveis. Éder, a pressão dele estava alterada, mas o resto estava estável. Então eu coloco só o valor da pressão e boto demais SSVV estáveis, né? Porque eu só vou citar o que está alterado. A dieta dele é por via oral, um acesso venoso periférico e membro superior direito, essas as siglas. PERV, ou seja, está funcionando aquele acesso ainda. Esse paciente não tem sinal flogístico no acesso, ou seja, não tem nada que possa ser de inflamação. O abdômen desse paciente é globoso. Por que é globoso, distendido? Porque possivelmente ele está ali sem evacuar, né? Então, evacua há dias, há 3 dias. Então, tudo isso são informações que eu preciso colocar, né? Então, são coisas relevantes e importantes. E aqui outros inúmeros informações, né, relevantes. Então, pensando no sentido cefalopedial, ou seja, tudo aquilo que acontece aqui, cabeça, olhos, nariz, boca, e vou descendo, tronco, membros, os acessos periféricos estão aonde? Estão nos membros superiores. Depois eu vou para a região do estômago, do intestino e vias urinárias. Região genital, vale eu destacar alguma coisa? Membros superiores, inferiores, o que está acontecendo? Então, gente, é realmente observar, pegar um paciente,
tudo aquilo que eu tenho que relatar e jogando isso na ordem do organismo, né? Como que acontecem essas coisas no organismo. Paciente alerta ou paciente desorientado, isso é cabeça. Um acesso venoso periférico no braço direito, então é membros, é lá mais para o meio. Paciente com um problema intestinal, na metade do corpo desse paciente, então na minha descrição, ele vai estar na metade do texto. Então é realmente ver o que está acontecendo, aonde que isso se enquadra no organismo, para eu poder colocar numa ordem cronológica, né? E aqui, só para brincar e descontrair, né, nós precisamos registrar tudo isso, em hipótese alguma, fazer situações como essa, né? Como o registro dessa profissional aqui de enfermagem. Assumo o plantão com um paciente chato, acompanhante perturbada, verbalizando que o soro parou de pingar e o acesso venoso está incomodando. Eupineico, porém cismou que está dispineico. Realizado curativo e medicação conforme prescrição médica, porém o mesmo é hipocondríaco, quer beber um frasco de dipirona a cada 1 hora. Segue aos cuidados da enfermagem. De outra, porque eu cansei. Estou de saco cheio. Pressão arterial 120/80 e HGT de 102. Claro que, né, é só uma descontração, mas isso demonstra que eu preciso ter coerência naquilo que eu vou relatar. Nem tudo aquilo que eu escuto, eu escrevo. Nem tudo aquilo que acontece, eu escrevo. A pergunta que a gente tem que fazer é: isso vai ser relevante para o cuidado do paciente? É importante eles saberem isso? Se sim, se a equipe tem que saber o que aconteceu ali, eu escrevo. E vai mudar isso, e vai modificar, e vai melhorar o tratamento do paciente ou o cuidado? Aí sim. Do contrário, não tem necessidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí essa elucidação da sistematização da assistência de enfermagem. Um abraço para vocês e até daqui a pouco.